Vou marcar aqui o tempo, porque normalmente eu falo muito. Primeiramente, obrigada a presença de todos. E parabéns pela comemoração dos 30 anos, né? Acho que é uma história linda. E eu, como uma das representantes aí de lideranças femininas, e puxo esse papel, porque quando eu comecei nesse mundo de investimento anjo, eram só homens, né? Então, eu sou uma das representantes aí, eu fico muito orgulhosa disso. E o que me chamou muita atenção é que durante esse tempo todo da minha jornada, eu conheci muitas mulheres especiais, e eu conheço ainda. Então, ter essa representação hoje aqui com vocês, para mim, que é um presente. Muito obrigada. Vou colocar aqui. Bom, vou falar um pouco aqui da minha jornada. Vou deixar uns minutinhos aí para algumas perguntas, se vocês tiverem. Mas, na verdade, a festa é de vocês. Eu que fico agradecida em poder dar um contraponto aqui e falar desse mercado. Mas, por coincidência ou não, eu também sou dessa época. Eu também usei. O meu primeiro trabalho, onde eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, lá no centro da cidade. Quem conheceu o Mapping, né? Eu tive um escritório ali, trabalhei no escritório, eu que fazia todas as petições, ia para os fóruns e protocolava. Então, eu sou dessa época. Eu fazia muita coisa, recebi um convite do advogado para depois pagar minha faculdade, que eu entrei lá com 14 anos, né? E aí eu não quis fazer o direito, porque eu não queria trabalhar com ele especificamente, mas a minha história com o direito, a minha história realmente começou ali. E depois disso, eu trabalhei em 2 grandes empresas, eu tive a oportunidade de sonhar muito, né? Eu acho que sonhar, todo mundo pode sonhar. A gente deve sonhar, a gente deve acreditar na gente, no potencial e olhar o mercado, né? E eu também, como eu vim de uma família extremamente simples, né? 8 irmãos, meu pai faleceu, eu tinha 10 anos, a minha irmã mais nova tinha 4, eram 7 filhos entre 4 e 20 anos para minha mãe. Então, quer dizer, é uma história que poderiam ter vários momentos aí, mas também como uma mulher forte, que a minha mãe ela criou os filhos e a gente realmente teve uma condução aí com muito aprendizado, né? Então, eu acho que isso vem de uma fortaleza. Eu consegui um trabalho na PwC, lá no centro da cidade mesmo, e aí eu tive o sonho, eu fui sonhando, né? Eu falei, eu vou mudar minha realidade procurando posições, procurando trabalho, estudando. Então, eram esses meus objetivos. E trabalhei na PwC e IBM, a IBM comprou a parte de consultoria na época, e eu migrei. Foram 15 anos entre PwC e IBM, e uma história longa aí, gente, mas eu acredito muito que a gente tem que buscar a transformação. Durante esse tempo todo no mercado, a gente tem sempre que trabalhar em redes, e a gente sempre fala de pessoas. Eu também busquei as minhas conexões, logo que eu me desliguei da IBM, eu pedi demissão em 2011, 2012, porque eu queria empreender, queria fazer algo novo, continuando a sonhar, né? E ter um propósito. Eu já tinha minhas 2 filhas e eu queria justamente transformar esse mundo, e eu era impulsionada, eu tinha muita vontade realmente de buscar algo novo para mim, e a IBM realmente ela não me proporcionava isso mais como uma funcionária, como uma executiva lá. Então, eu também, com a coragem, pedi demissão. E aí, nessa minha trajetória, eu comecei a procurar redes que faziam sentido para mim e para o meu negócio. Então, eu fui acolhida pela Rede Mulher Empreendedora, que fui embaixadora, alguns de vocês conhecem. Como embaixadora, fiz muitas mentorias, fiz contato com a Luísa Trajano, a Luísa me convidou lá para o Grupo Mulheres do Brasil quando ela estava formando, e para mim ter essa referência de mulheres fortes, né, empreendedoras, empresárias, não fazia sentido vir para um mundo de investimento anjo e não ter mulheres na mesa, não ter mulheres negociando, não ter mulheres mentorando. Então, para mim, não fazia o menor sentido, e para eles não se importavam com isso, muitos homens não se importavam com isso. Então, eu falei, acho que eu tenho que me importar mais, né? Acho que eu tenho que falar isso mais vezes. Então, para mim, assim, durante o dia, eu fazia muitos trabalhos,
conhecia muitas mulheres interessantes e nas reuniões de investimentos, muitos homens. E aí eu decidi continuar nesse processo, conhecer muito e me aprimorar, né? E de lá para cá, como investidora e como mentora, já foram mais de 2.500 mentorias, participei de muitos eventos para conhecer, e mentorias pro bono, né? Mentorias voluntárias, principalmente para empreendedoras. O meu objetivo e o meu propósito realmente sempre foi participar de eventos que tivessem mulheres, né? E hoje, uma das minhas teses de investimentos é que tenha mulheres no contrato social. Se não tiver mulher no contrato social, vai lá, faz a lição de casa, contrata uma sócia e depois volta para falar comigo. Então, eu acho que, de alguma forma, eu tenho impulsionado isso e eu acho que tem valido a pena, porque tem muitos aí fazendo a lição de casa, porque, no fundo, eles estão precisando de recursos, né? E é um dos objetivos. Mas, mais do que isso, é a gente contribuir. A gente vem do mercado que, para mim, eu tive que construir essa carreira, essa jornada, né? Então, eu vim do mercado corporativo, tive meu tempo como empreendedora das minhas empresas, conheci esse mundo de startups, esse mundo de investimento, tive que me posicionar muitas vezes, e aí com muito trabalho, com redes, e é sempre, gente, falando de uma questão que já foi colocada aqui, que é de pessoas para pessoas. Por mais que a gente fala do mundo novo, de tecnologia, de inteligência artificial, de sistemas ERP, CRM, SaaS, B2B, B2C, tudo ou qualquer coisa, mais importante disso são pessoas. E continua sendo. E vai continuar assim. Então, o relacionamento, ele é extremamente importante e nesse mercado muito também. Então, participei de muitos eventos, de muitas bancas. Eu sou extremamente colaborativa nesse mercado. Ainda consigo trabalhar muito essas questões, né? E aí, gente, como investidora anjo, né? Então, resolvi há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, começar a investir. Porque eu fazia as mentorias, eu apoiava muito as startups, mas eu não sabia o que vinha depois, né? Eles recebiam investimento? Quanto que eles recebiam? Como que era o contrato? O que é um contrato de mútuo conversível? Eu queria entender absolutamente tudo para poder apoiar mais. E quando eu fui para essas reuniões, eu entendi que eu também poderia ser uma investidora. Então, isso aqui já é um trabalho de 8 anos como investidora. Hoje eu sou conselheira de boa parte dessas redes que eu atuo. Hoje eu participo do conselho. Em 2022, eu recebi o prêmio de maior investidora anjo do Brasil, de melhor mentora. O ano passado, de conselheira, fiquei entre top 50 aí de conselheira do Brasil. Esse ano de innovation, mas realmente vem um trabalho, né? Não é nenhum título específico para mim. O mais importante é a contribuição que eu tenho colocado no mercado. O meu portfólio hoje são de 130 startups, então, ao longo desse ano, o meu portfólio de 130 startups aí de vários segmentos, principalmente com a base de tecnologia, né? Eu tenho até algumas low-techs. E nesse período eu já tive 14 exits. O que é isso? Ou as minhas startups foram vendidas para algumas empresas, ou outro fundo que comprou. E como investimento anjo, como investidores anjos, nós somos os primeiros a entrar, mas também nós somos praticamente os primeiros a sair também. Então, muitas vezes vem um fundo grande e uma das intenções deles lá é vamos investir desde que todos, absolutamente todos os anjos saiam nessa rodada, né? Provavelmente alguns de vocês já passaram por alguns contratos muito parecidos com esses, né? Já viram. Então, é uma jornada longa aí como investidora. E aí, gente, como é fazer parte desse ecossistema de startups, né? A gente está falando de inovação, de crescimento, a gente está falando de marcas, patentes. Como que as startups, como que a gente move todo esse mercado? Como que a gente trabalha com isso especificamente? É longo, a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando sobre isso, mas como que eu faço parte? Tá bom, Cláudia, eu tenho a minha empresa, ou eu tenho o meu escritório, e eu quero conhecer isso. Eu quero aprimorar, ou eu quero fazer parte desse mundo de inovação e startups. Eu sempre oriento que tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? É ganhar dinheiro? É relacionamento? É mais clientes?
É mais relevância no mercado? É trabalhar a marca? É trabalhar a marca pessoal também? Que hoje tem isso também. Além de marcas e patentes, e a gente sempre fala isso no PJ, hoje o quanto está importante e quanto é importante a pessoa física. Muito importante. Normalmente, eu tenho visto muito isso, quando a gente fala de uma empresa, as pessoas vão direto no LinkedIn para saber quem é o CEO. E depois que vão no LinkedIn, vão lá no Instagram para saber o que faz, né? Como se relaciona, do que gosta. Então, gente, não tem como fazer isso. Isso já está fazendo parte. Nós temos várias empresas como KPMG e PwC considerando muito isso, e são empresas tradicionais. Eu vim da PwC, eu sei disso. Sócios não se expunham. A gente não sabia da vida de sócio, né? Era extremamente restrito, muitas vezes. Hoje, não. Hoje aparece sócio cantando no final de semana, falando dentro do carro, brincando com o filho. Então, essa exposição, ela tem também um limite. De que forma que a gente considera isso? Né? Então, a gente tem que ter, quando a gente vem para esse mercado, principalmente para esse mundo de startups, que no Brasil ele é muito bacana e ele é crescente, é emergente, tem um potencial gigantesco ainda, ter o objetivo profissional e pessoal extremamente importante. Tá? E aí tem que ter uma tese. Eu vou ser investidor anjo? Eu quero investir. Quem gostaria aqui de ser investidor anjo também, investir em startup, atuar em startup? É importante saber da tese. Eu vou investir em startups do quê? Se eu sou do varejo, eu sou da indústria, eu quero investir em startups do meu segmento. Eu vou investir em startups onde eu posso investir até 50 mil reais numa rodada. Ou eu vou investir em startups, por exemplo, que tem um potencial de internacionalização, que é algo que eu conheço. Então, essa tese de startups, de negócio, tem muito a ver com você, né? Com o que realmente você vai poder agregar. Por quê? Porque eu recomendo para quem tá começando como investidor ou como influenciador ou quer fazer parte desse mercado, que tenha essa tese, que entenda por quê, gente. Tem tanta coisa no mercado, né, Heloísa? Tem tanta coisa no mercado hoje, tem tantas informações, a gente tem que filtrar. A gente não precisa saber de tudo, a gente não precisa ir atrás de tudo, mas aquilo que a gente se propõe a fazer, vamos fazer bem feito, vamos conhecer esses empreendedores, né? Então, ter essa tese é importante. Eu recomendo também que converse com investidores, com pessoas que já estão, né, há alguns anos aí, que já tiveram tantos sucessos também, ou até, por que não, muitas lições aprendidas, né? Participar do ecossistema. Participar mesmo, gente. Ir a eventos, conhecer pessoas. Normalmente a gente vai, a gente fica quietinho lá, né, anotando. A participação, conhecer pessoas do lado, conhecer pessoas no intervalo, interagir, trocar contatos. Isso é importante. Esse relacionamento no ecossistema, ele é importante. Eu estou falando aqui em relação a startups, a negócios, mas isso é importante para nós, né? Eu aprendi isso e muitas vezes eu tive que fazer, e hoje até nos meus eventos eu provoco isso, né? Eu provoco essa integração e eu acho que é extremamente saudável. A gente aprende muito, essa troca, né? E nós, investidores, quando eu estou conversando com os meus investidores, a gente sempre fala o quanto é importante essa troca, né? Eu criei um canal, um podcast, há 2 anos, né? Chama Ela Investe, que é fomento ao empreendedorismo e à diversidade, para a gente realmente trabalhar esse tema no mercado, né? Para ter uma voz feminina, ter representatividade, ter conteúdos. E aí eu entendo o seguinte, o quanto que a gente realmente precisa, o quanto que esse bate-papo é importante. Tem investidores que eu conheci há 7 anos atrás numa rodada, mas eu acabei conhecendo mesmo ele, sabendo um pouco mais, quando a gente estava ali no talk, que ele me contou da jornada dele. Gente, é tão importante, isso é tão bacana, e é gostoso essa interação. Então, acho que a gente tem que ser provocativo, e o mercado e alguns eventos, eles proporcionam. Então, quando tiverem a oportunidade, vamos fazer isso. Isso ajuda bastante. E evoluir, né? A gente precisa, de alguma forma, e principalmente nesse mercado, entender que a gente está evoluindo. A gente está participando de eventos, a gente está ouvindo podcast, a gente está indo em empresas, mas é isso, está evoluindo? Isso está me levando do ponto A para o ponto B? Isso está me trazendo alguma receita?
ou alguma possibilidade dos meus objetivos ali. Então, vocês terem essas métricas, elas são importantes também, a gente entender que a gente está evoluindo, né, crescendo, o quanto isso é relevante para a gente. Senão, fica mais do mesmo, né? As pessoas falam assim, de novo aquela pessoa naquele evento, né? De novo lá. Então, eu acho que absorver isso, trabalhar aí, e isso é importante para todos. E também, gente, vamos fazer o seguinte, fizemos tudo isso, eu também como empreendedora, e eu tenho vários empreendedores aí que venderam as startups, e hoje o que eles fazem? Mentorias, investem, então give back, estou devolvendo para o mercado aquilo que o mercado me deu. Eu tenho muitos empreendedores que me procuram hoje e falam, Claudinha, olha, agora esse mês eu estou enrolado, mas em julho estou mais tranquilo, se você quiser me passar alguma startup para mentorar, se você precisar de algum apoio, me fala. Gente, olha que bacana, como é legal isso, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que fazer devolutiva para o mercado de alguma forma. Como é que a gente está retribuindo quem nos apoiou, né? Então, isso também é importante nesse mercado. Eu estou falando do meu mercado, mas a gente pode fazer um paralelo para vários. Mas aqui, principalmente, é importante que a gente tenha isso, né? O quanto que realmente isso retribui. E a gente sempre fala nesse mercado de unicórnios. Quem não quer? Quando eu comecei a investir, então a gente falava muito de unicórnio, hoje a gente não fala tanto. Mas unicórnios são empresas avaliadas acima de $1 bi. E aí? No Brasil? Já somos muitas startups, né? E a gente vai ter ainda muitos negócios. E por que não na área de vocês, na empresa de vocês, né? E como que a gente pode crescer? E é o sonho, e nós temos, né? Então, vamos lá. Aqui, falando um pouco. Aqui são alguns unicórnios. Eu fui investidora aqui em alguns deles. Fui parceira também em algumas dessas empresas aqui. Mas, principalmente, para mostrar para vocês o seguinte, olha, só no Brasil, a gente está falando de quase 40 startups que viraram unicórnio, de várias áreas. A gente conhece algumas aqui, né? O Nubank, a gente está sempre falando de algumas. Mas como é interessante. E como que a gente cria um negócio como investidora, né? Como investidor, como empreendedor, como é que a gente faz tudo isso? Como é que chega até aqui, né? Quais são as dores e os problemas? Se eu contar para vocês a quantidade de problemas, principalmente de algumas startups que tiveram em relação ao contratos com sócios, com clientes, que não se preocuparam com isso, ou não tinham a informação, né? A maioria são jovens que não tiveram uma experiência de trabalho e aí passaram por isso, né? Então a gente tem aqui no Brasil uma quantidade, a gente pode, enfim, trabalhar. E o Brasil ele tem um potencial ainda de crescimento e é extremamente relevante no mercado na América Latina. Falando um pouquinho aqui do mercado, né? Olhando aqui principalmente a Conisul, olha, eu tenho olhado e eu tenho no meu portfólio algumas low-techs e essa semana, hoje mesmo, uma low-tech recebeu 7,5 milhões de investimentos, mas olha a quantidade que a gente tem aí. Aqui é uma das minhas investidas, que é a Zeno, uma startup que realiza gestão de problemas jurídicos. E aí a gente tem retails, a gente tem indústrias, né? A gente tem várias startups aí que a gente acaba acompanhando e apoiando e pegando na mão mesmo para que essa startup ela não quebre. Se ela tiver relevância, se eu acredito e se ela acredita, vamos juntos, né? Então, aqui o exemplo de uma startup, e aqui os dois queridos aí sempre muito motivados para fazer os pitches, né? Os famosos pitches. E aqui, né? Você falou do Shark Tank. Eu fui convidada pela Sony para fazer parte esse ano, com uma cadeira convidada lá do Shark Tank. Para mim foi muito interessante o convite, porque eu já venho desse mercado, já falo com empreendedores há bastante tempo. E aí, né? Como é que é participar desse programa? E eu sempre falava o seguinte, né? Aí você entra, né, naquela contradição, porque como investidora anjo, você vai investir numa startup, você vai investir no negócio de alguém, a gente sempre fala o seguinte, de 3% a 8%, no máximo 12% do cap table, né? Da fatia, do valuation. Então, tem o valuation, então, definiu lá o valuation do negócio, para os investidores, até 18%, 20% já fica comprometido.
E aí, gente, eu chego lá no Shark Tank, o pessoal, comecei a assistir, né, para me atualizar, e o pessoal pedindo 20%, 30%, 40% do negócio, 50% do negócio do empreendedor. Eu falei, e agora, né? Como que é isso? Então, para mim, é uma participação muito bacana. Gravei a semana passada, gravei ontem também. E o Shark Tank, ele tem uma importância muito grande para os empreendedores, né? Ele tem uma curiosidade, né? A gente está sempre bem curioso. São 50 episódios, acho que eu gravei em torno de 8 episódios, mas acho que mais do que isso é o seguinte, nas minhas apresentações anteriores, nas minhas palestras, nos meus cursos, normalmente eu colocava um slide do Shark Tank para falar principalmente da questão quando a gente falava de pitch, né? Eu dava o exemplo do Shark Tank e também do The Voice, né? Que o pessoal vai lá com a cara e com a coragem para vender o peixe. E aí, como é que funciona, né? Então, a gente tem aqui empreendedores que vão e realmente a gente não conhece, eu não tenho nenhuma informação, antes até falando para a Elô, não tenho nenhuma informação. Cheguei lá com o coração, o primeiro pitch, acho que eu estava tão nervosa, eu olhava para o empreendedor e falei assim, não sei se eu ou você, mas ó, eu até fiz assim para ele, eu falei, tamo junto, calma, porque realmente é extremamente complicado, a gente não tem nenhuma informação, e se você fala que vai investir, você tem que investir. E o pessoal tá louco lá no Valuation, né? Eu falei, gente, esse pessoal tá doido aqui, como é que tá viajando aqui em relação a isso? Mas uma questão do programa a gente não pode negociar o valor. Se o cara está pedindo 1 milhão por 10%, a gente só pode negociar o percentual. O valor tem que manter. Então, por conta disso, que eu entendi que essa dinâmica ela está diferente, então a gente acaba negociando a questão do percentual, né? E acho que mais do que isso também, e a gente falando de imagem, e falando de posicionamento, e falando de cada mercado, eu acho que é importante a gente se sentir preparado para as oportunidades que vêm. E quando eles me convidaram, eu pensei o seguinte, qual é o motivo, de que forma que eu posso agregar? De novo, eu voltei naqueles pontos, né, e conversei com eles. Eu acho assim, dentro do meu mercado, o que eu posso trazer? E por que eles me chamaram? Porque eles queriam, eles querem, eles precisam e querem atrair mais startups de tecnologia, mais startups, mais investidores, ter mais relevância também nesse mercado. Então, de alguma forma, de que forma que eu posso contribuir também, né? Então, fica aí para vocês o convite para vocês conhecerem também, darem opinião e também acompanhar aí, que está muito engraçado, gente. É muito engraçado aquele povo lá, investe mesmo. Eu falei, isso aqui não é para qualquer um não, viu? Quem teria coragem de fazer um pitch lá no Shark Tank? Quem tem coragem? Olha, gente, tem um cara lá que ele investe bem. Essa semana ele investiu 10 milhões no negócio. Eu olhei assim, falei, isso aqui não é... Então, assim, quem não tem coragem, gente, arruma, porque, olha, quero ver. Quem tem coragem... Não vocês aqui, mas tenho certeza que vocês têm algum conhecido que vocês... Não, vai lá para o tanque. Então, já fica aí a dica, hein, gente? Vamos agitar, vamos colaborar, né? Vamos colocar negócios melhores, assim, relevantes ou bem próximos a nós, por que não? Então, fica aí o convite para vocês assistirem o Shark Tank e aí depois vocês passam para mim o feedback. E aí, gente, olha, eu sei que eu estou usando bastante já o tempo, mas eu queria deixar uma frase para vocês. Quando todos pensam igual, é porque ninguém está pensando. Então, vamos juntos nessa nova jornada. Sucesso a vocês, sucesso a todos e muito obrigada por essa oportunidade. Eu mantive aqui para deixar os 5 minutos de perguntas. Pediram para eu deixar uns 5 minutinhos de pergunta. Queria saber quem quer aproveitar e fazer alguma pergunta, tem alguma curiosidade? Vamos lá. Como investidora anjo,
porque o investimento anjo, ele é praticamente o primeiro aporte daquele negócio. Depois disso, vem outras rodadas. Se eu comprometo muito o cap table, outros fundos, outros investidores com cheques maiores, eles não conseguem entrar. Por que isso? Porque nós temos que garantir a maior fatia para os founders. Tá? Os founders, eles precisam, e a gente recomenda que eles tenham pelo menos 70% ali do negócio, entre o primeiro, o segundo e até o terceiro aporte. Então, é importante isso, a gente tenta manter. E o que mais em relação a isso? Muito dinheiro também no começo estraga negócio. Muitas vezes não é dinheiro, sabemos disso, né? Muitas vezes não é dinheiro. Neste momento, para os investimentos anjo, uma das coisas que mais importante é o smart money, é apoio, é indicar clientes, é indicar parceiros, é indicar como chegar. Então, eu acho que isso é muito mais importante nessa fase, tá? Eu já vi muitos negócios quebrarem com dinheiro no caixa. O que mais? Pois não. Oi, Clóvis. Obrigada.